Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Hoje você vai aprender a equação do segundo grau, as incompletas. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau, na variável real x, toda equação na forma ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, onde o a, b e c pertence ao conjunto dos números reais, com A diferente de zero. Então, vamos deixar algumas coisas bem claras. Por que o nome é equação do segundo grau? Porque o maior expoente do termo x é 2, portanto, equação do segundo grau. A, B e C são chamados de coeficientes da equação. Cuidado, o A é o coeficiente que está sempre na frente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do termo que tem o x. E o C é chamado termo independente, pois não tem o x. Aqui temos uma observação muito importante, com o A diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, este termo aqui desaparece e ela deixa de ser uma equação do segundo grau e vira uma equação de primeiro grau. Portanto, sempre tem que ter a parte, o termo que tem x ao quadrado. A equação do segundo grau tem no máximo duas raízes. Ok? Incompletas. Lembramos a fórmula, né? A fórmula dela ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se ela é incompleta, lógico que vai faltar alguns desses termos aqui. Então, primeiro exemplo, quando b é igual a zero e o c também é igual a zero. Ora, se o b for igual a zero, este termo desaparece. O c igual a zero, este termo também desaparece. Portanto, só vai sobrar o primeiro termo, ou seja, essa primeira parte aqui. Portanto, quando b é igual a zero e c igual a zero, só vai sobrar o termo do a. Ok? Vamos a um exemplo. 5x ao quadrado igual a zero. Veja que ela é incompleta. Nós temos o a, que é o termo que fica na frente do x ao quadrado. Não temos o termo b e nem o termo independente. Portanto, ela é incompleta, faltando o b e o c. Como é que nós vamos resolver? Muito simples. Vamos pegar o 5, que está deste lado, multiplicando, e vamos dividir o segundo membro. Portanto, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5. X ao quadrado é igual a 0. E agora? Bem, para tirar esse x ao quadrado e transformá-los em x, nós vamos simplesmente colocar uma raiz quadrada do outro lado com mais ou menos. Assim, x ao quadrado igual a 0, x é igual a mais ou menos raiz de 0. Lógico que a raiz de 0 é 0, não precisamos colocar nem positivo nem negativo, porque 0 é um número neutro, ok?
Portanto, encontramos o valor de x. Uma observação muito importante. Se a pergunta fosse descubra o valor de x, perfeito. Mas se a pergunta for resolva, você tem que colocar o conjunto solução, ok? Então, solução, entre parênteses, a resposta que seria o nosso x igual a zero. Perfeito? Não esqueça, se a pergunta for resolva, temos que colocar o conjunto solução. Vamos ver outro caso. Agora com b igual a zero. Então, se o b é igual a zero, o termo do meio aqui vai deixar de existir, vai desaparecer. Portanto, vai sobrar o ax ao quadrado, o termo de a, e o termo independente, que é o que não tem x. Portanto, quando b é igual a zero, ela fica nesse formato. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Vamos a um exemplo. 5x ao quadrado menos 20 igual a zero. Como nós vamos resolver? Parecido com o anterior. Vamos pegar aqui o menos 20 e vai ficar aqui mais 20, né? Lembre-se que ele trocou de membro aqui, ok? Neste caso, x ao quadrado é igual a 20 sobre 5, né? Dividido por 5. X ao quadrado é igual a 4. Lembra para tirar o quadrado aqui? X igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Não esqueça, se a pergunta for resolva, coloque o conjunto solução. Pode ser assim, menos 2 e mais 2. Também poderia ser mais ou menos 2, ok? E quando c é igual a zero? Bem, quando c é igual a zero, este termo independente desaparece e vai sobrar o primeiro e o segundo termo, o de a e o de b. Vamos a um exemplo? Super dica do professor Braguinha. Qual é o número que está escondido atrás do cartão verde? Veja que este número multiplicado por 7 é igual a zero. Lógico que você já descobriu que não pode ser 1, senão 1 vezes 7 dá 7, 2 vezes 7 dá 14, menos 5 vezes 7 menos 35. Lógico que todo mundo já descobriu que aqui tem que ser zero. Muito bem. É uma pergunta assim, 4 vezes um número que está escondido atrás do cartão lilás é igual a zero. Que número é esse? Lógico, já sabemos que aqui também é zero. Agora, e se eu digo, eu tenho dois números escondidos pelo cartão verde e pelo cartão lilás? Que números são esses? Como é que eu vou fazer isso aqui? Muito simples. Se o resultado aqui é zero, no mínimo, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Portanto, ou o cartão verde é igual a zero, ou o cartão lilás igual a zero. Voltando, e vamos ao nosso exemplo. 5x ao quadrado mais 20x igual a zero. Observe que eu não posso passar para o lado de lá, porque agora tem x aqui também. Qual é a saída? Nós vamos colocar o x em evidência, pois os dois termos têm x. Ora, muito simples. Você coloca aqui o x, vezes, abre um parênteses, e você vai fazer 5x ao quadrado dividido por x dá 5x. Mais 20x dividido por x, 20. Na prática, é como se você tivesse tirado um x daqui, como são dois, sobrava 1, e tirado um x daqui não sobrava nenhum, ok? E pelo que nós aprendemos na estante, se x vezes tudo que está no parênteses é igual a zero, ou esse x é igual a zero, ou todo esse parênteses é igual a zero. Ora, x igual a zero já está resolvido.
Falta resolver agora essa outra parte, ok? 5x, o 20 vai ficar menos 20 aqui. X é igual a menos 20 dividido por 5. X é igual a menos 4. Lembre-se, se a pergunta for resolva, então teremos que colocar o conjunto de solução. O menor de todos, que é o menos 4, e o maior, que é o 0, na ordem. Vamos para a nossa primeira questão. Resolva a questão 7x ao quadrado igual a 0. Vamos pensar um pouco. Eu tenho o A, que fica na frente do x ao quadrado, mas eu não tenho nem o B e nem o C. Portanto, neste exemplo, o B e o C é igual a 0. Como é que resolve? Simplesmente o 7 vai dividir o 0. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 7. X ao quadrado é igual a 0. X é igual a mais ou menos raiz de 0. X é igual a 0. Como a pergunta foi resolva, conjunto solução 0. Ok? Uma coisa muito simples. Todas as vezes que só tiver o termo do A, ou seja, o termo do x ao quadrado, sempre a solução será igual a 0, ok? Segunda questão. Resolva a equação 4x ao quadrado menos 9 igual a 0. Nós temos o A, que fica na frente do x ao quadrado, e temos o C, que é o termo independente, que não tem x. Ou seja, olha, temos o A e o C. Como resolvemos? Passamos, então, sim, lembrando que o B é 0, lógico, o B aqui é 0. Nós vamos passar o 9 para o outro lado aqui. 4x ao quadrado é igual a 9. X ao quadrado é igual a 9 sobre 4. X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 9 quartos. X é igual a mais ou menos raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 4 é 2. Portanto, x é mais ou menos 3 meios. Resolva, portanto, solução mais ou menos 3 meios. Terceira questão. Resolva a equação 2x ao quadrado mais 30 é igual a 0. Novamente, nós temos o A e o C, está faltando o B. Portanto, 32 vai para o outro lado, fica menos 32. X ao quadrado menos 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual a menos 16. X é igual a mais ou menos raiz de menos 16. E agora está aqui a diferença. Não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de números negativos. Portanto, a solução é vazio. Cuidado, ou você coloca vazio desta maneira ou desta maneira. Nunca coloque essa dentro dessa, ok? Portanto, não temos raiz quadrada de número negativo, solução vazio. Quarta questão. 6x ao quadrado menos 22 é igual a 0. Nós temos o A e temos o B. Está faltando o termo independente, que é o C. O que vamos fazer? Colocar o x em evidência. Coloca o x. 6x ao quadrado dividido por x dá 6x, menos 22x dividido por x, menos 22. Como nós já vimos, se um produto é igual a 0, ou o x é 0, ou esse parênteses é 0. Portanto, ou o x é igual a 0, ou 6x menos 22 é igual a 0. Aqui já está resolvido, vamos resolver este aqui. 6x igual a 22, x é igual a 22 sobre 6. Veja que você pode simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que no caso é o número 2.
Você pode dividir 22 por 2, que dá 11, e 6 dividido por 2, que dá 3. Portanto, x é igual a 11 terços, solução 0 do x, ou, no caso, o 11 terços. Espero que você tenha gostado da nossa aula e que você faça a sua inscrição, deixe seu like também, compartilhe com seus amigos e se prepare para a nossa próxima aula, ok? Onde nós estudaremos equação de segundo grau, segunda parte, que são as equações completas. Até a próxima aula.